em Sucre, estado de Sucre, e também estado de Bolívar. Cidades como Monteria, Coroçal, e cidade como Arroio Grande, em Cartagena. E então eu falei para ele que eu iria com ele, mas eu não tinha R$1, não tinha 1 centavo. Mas eu falei, pela fé eu vou. E então comuniquei o pastor da minha igreja, o apóstolo Celso, e então ele disse, olha, você vai então comprar uns envelopes e nós vamos falar à igreja. E aqueles que quiserem te ofertar na sua vida, vão ofertar, e assim, se você crer, eu falei, eu creio, a passagem será, então, por Deus, através dos irmãos, haverá a provisão. E então muitos irmãos pegaram esses envelopes e começaram então a ofertar na minha vida. O fato foi que levantamos toda a passagem, graças a Deus, e então compramos a passagem e fomos, então, minha esposa comprou pela internet, e eu me lembro que ela fez os assentos pela internet do avião, classe econômica, né? E quando chegamos no aeroporto, logo no check-in deu um problema na hora de vermos a passagem, o número do assento, e eu fiquei um pouco bravo, mas depois eu pedi perdão ao camarada lá e disse, olha, desculpa aí, porque minha esposa fez e está dando um problema aí, mas Deus sabe todas as coisas. Escuta isso, nós íamos viajar às 8h30 da manhã, mas o irmão que se prontificou em nos levar, só podia nos levar às 4 horas da manhã. Então não dormimos, não houve como dormir. Então fiquei acordado e 4 horas saímos, chegamos lá quase 5 da manhã, tomamos um café e aguardamos a hora do voo. Quando chegamos no avião, que nós colocamos a bolsa de mão no bagageiro, aí veio a voz da cabine que dizia, Senhor Carlos Antônio de Silva Rocha, Senhor Sandro André Ferreira, favor dirigir-se à cabine. Aí eu olhei para ele, no meu coração, eu falei, vão trocar nós de lugar. Quando eu me assentei no banco, que ela falou na cabine, para chamar nós até a cabine, quando eu me assentei, eu fiquei um pouco, eu falei, meu Deus, era assento de 4 pessoas, e eu estava ali, senti que era um pouco apertado, e não inclinava muito, eu cansado. Escuta o que Deus faz. Quando chegamos aonde a comissária de bordo havia nos chamado ali na próxima cabine, ela disse que havia um equívoco, que a nossa passagem não era lá na classe econômica, era na classe executiva. E colocou nós na classe executiva. Irmãos, a passagem nós pagamos R$1.600. Sabe quanto era a passagem executiva? R$4.600. Deus é um Deus maravilhoso. Quando eu sento na classe executiva, aguinha, cafezinho, a hora que você quisesse, eu tenho um botão, comecei a apertar o botão para ver o que era, e o banco começou a virou uma cama. Aleluia. Irmãos, aí deram uma necessaire pequena assim, preta, uma bolsinha preta, e veio um tampão, aquele tampão para os olhos. Eu falei, que maravilha. Coloquei nos olhos, me deitei, dormi, descansei, que não havia dormido. Foi um conforto só. Agora escuta isso. Quando chegamos em Bogotá, então fizemos o traslado para pegar outro voo até Cartagena. Quando chegamos em Cartagena, 5h30 da tarde, mais 1 hora até chegar à casa da apóstola Sandra, que nos recepcionou de maneira muito agraciada por Deus, e tomamos um rápido café, um lanche, e fomos para uma cidade, uma comunidade chamada Girassol de Betel. Aleluia. Mais 40 minutos, quando chegamos em Girassol de Betel, escuta isso, era chão assim como este, só que estava chovendo, havia chovido a tarde toda, muito barro, as cadeiras estavam assim, uns 5 centímetros enterradas no barro, porque o povo estava, mais de 40 pessoas sentadas, as crianças brincando assim, alguns vizinhos à direita, outros à esquerda, outros mais acima. Se Deus não tivesse permitido que nós fôssemos de classe executiva para descansar, bem descansar mesmo,
teríamos dificuldade. Por quê? Porque foi a primeira vez que ministramos em português. Aleluia. E o apóstolo Sandro traduziu em espanhol. E se não tivéssemos descansado, o raciocínio estaria lento. Mas Deus é maravilhoso. Ministramos uma palavra sobre o poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. E Deus operou maravilhas. Quando fizemos o apelo, pastor Sebastião, dezenas de pessoas vieram para frente. Louvado seja Deus. No outro dia o apóstolo Sandro ministrou, também fez o apelo. Dezenas de pessoas vieram à frente entregando suas vidas a Jesus. Escuta isso. Eu falei, Deus, tudo que acontecer, Senhor, faz com que eu saiba que realmente o Senhor está operando. Porque eu não gosto de chegar e falar, como alguns, na Bíblia diz que quando Pedro pregou, quase 3.000 almas entregaram a vida a Jesus. Não foram 3.000 almas, quase 3.000 almas. E tem muitos pregadores que aumentam, mais de 3.000 almas aceitaram Jesus. Não foram mais de 3.000 almas, nem 3.000 almas, quase 3.000 almas. Então não gosto de aumentar, de colocar. Tem 10 pessoas aqui, eu preguei no monte, tinha 40, 50 pessoas. Isso é mentira. Temos que tomar cuidado como ministros da palavra de Deus e sermos autênticos. Então eu pedi a Deus, as pessoas estão vindo para frente, estão entregando a vida ao Senhor. Faz com que eu saiba que realmente estão se convertendo, que não é somente emoção, porque é um pregador lá do Brasil. E então saímos em, como eles dizem, uma gira apostólica, um tour evangelístico, e fomos da cidade onde estávamos, em Cartagena, e fomos até o estado de Sucre, em uma cidade chamada Monteria. Quando chegamos em Monteria, também a igreja estava para o lado de fora. Há uma cultura na América Latina, Argentina, Colômbia, esses países da América, há uma cultura de as pessoas virem às cruzadas, aos cultos públicos. Quando chegamos, mais de 40 pessoas da igreja e também os convidados para fora da igreja, na rua, as cadeiras na rua. E a igreja aqui atrás, o som, irmãos, escute. E então fomos ministrar novamente. Ministramos uma palavra que Deus nos deu e fizemos um primeiro apelo. No primeiro apelo, nós convidamos as pessoas que estavam enfermas. E então começamos a orar, como diz a palavra de Deus, impondo as mãos sobre os enfermos, no nome do Senhor Jesus, e os declarando curados. Então Deus toma o pastor Jairo, um colombiano, um pastor abençoado que estava dirigindo o carro e nos levando nessas cidades. E quando Deus toma ele, ele recebe uma revelação com uma mulher que estava chorando, uma senhora. E então ele começou a declarar para ela: "Você, irmã, você está com um câncer, mas Deus está a sanando você esta noite." Irmãos, Deus estava revelando para ele que essa mulher tinha um câncer. Nós não a conhecíamos, ele não a conhecia. Então ela desabou a chorar. E então, quando ela se conteve, ela confessou que na hora que estávamos orando, e quando ele trouxe a revelação, um fogo espiritual começou a queimar o seu peito. Ela estava com câncer nos seios, e ela pôde ir no outro dia, quando o apóstolo Sandro ministrou aos pastores naquela igreja pela manhã, e ela pôde confessar que estava curada do seu câncer. Então somente ia fazer um exame, mas Deus a tocou naquela noite. O poder do nome de Jesus a curou naquela noite. Louvado seja Deus. Saímos de Monteria, algumas pessoas entregaram suas vidas a Jesus e fomos até a cidade de Coroçal. Agora escuta isso, em Coroçal foi algo fantástico, algo maravilhoso. A igreja já estava nos esperando e já havia um período de oração e intercessão. Antes, há um mês quase, sabia da nossa ida até a Colômbia. E aqui, um dia que eu fui viajar, na noite, antes de viajar, uma noite antes, eu fui à casa dos pais do pastor da minha igreja, o apóstolo Celso. E Deus usou o irmão dele, um profeta, um homem de Deus. Deus usou tremendamente. E ele disse assim, 4 profecias foram liberadas com uma unção muito grande do Espírito Santo. E uma das profecias dizia que um dos maiores principados da Colômbia cairia. E então Deus, através dele, usou para que eu fosse sem temer. Porque Deus me usaria para que um dos maiores principados da Colômbia caísse. Eu confesso que eu tremi na base, porque sabemos o que é principado, potestade, sabemos o que são príncipes das trevas, governadores.
demônios de uma estirpe mais elevada que comandam regiões e territórios. Escuta isso. Quando chegamos em Coroçal, então ministramos sobre Daniel no capítulo 10, naquele jejum que Daniel começou a jejuar por 21 dias até que obteve a resposta. E então o céu se abriu ali naquela cidade de Coroçal, na Colômbia, e no meio da palavra, chegando ao final, Deus disse para mim: declare que o principado que opera em Colômbia caia por terra. E eu somente obedeci a voz do Espírito Santo, porque você sabe quando você ouve a voz do Espírito Santo. E então eu declarei, debaixo daquela unção, os céus abertos: principado em Colômbia, cai por terra. Colômbia para Jesus, Coroçal para Jesus. E a apóstola Sandra interpretando: es principado de las tinieblas, cambia por terra, em nome de Jesus. Irmãos, foi um mover poderoso. O Espírito Santo começou a se mover na igreja poderosamente. E então, quando no outro dia o apóstolo Santo ministrou, eu me lembro que ele ministrou sobre Moisés, quando Moisés sobe ao monte, Arão e Ur então seguram a mão de Moisés. Quando Moisés estava com a mão estendida, Israel prevalecia através do general Josué na guerra, mas quando ele cansava as mãos, Israel começava a sofrer perdas. Então Arão e Ur se colocaram e seguraram as mãos de Moisés, e então Israel prevaleceu na guerra. E então, quando ele fez um apelo, chamou o pastor e a pastora da igreja e disse: quem da igreja estará disposta a segurar as mãos do Arão, a segurar as mãos de Moisés? Quem são os Arão e Ur? Irmãos, mais de 40 pessoas, mais de 25 pessoas vieram à frente, e foi um mover de Deus. As pessoas começaram a chorar quando o apóstolo Santo toca aquele chofar. Houve um rompimento no reino do Espírito. O Espírito Santo começou a se mover de novo na igreja. Foi tremendo o que Deus fez em Coroçal. Escuta,